O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso. Crede todos no Evangelho. Irmãos, celebramos o 11º domingo desse tempo comum. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo de 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade de samaritanos, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está chamando os discípulos e também está enviando com poder de curar, de expulsar, o poder do próprio Cristo Jesus. Interessante que esse poder também é transmitido para a igreja de continuar realizando essas maravilhas do próprio Cristo Jesus. Vamos nos espelhar nesse Evangelho, nos enxergarmos dentro dele e meditar essa palavra de Deus. Padre, por que Jesus reconheceu a multidão como cansada e abatida, como ovelhas sem pastor? E o cansaço. O povo, Jesus estava ali pregando, e o povo veio de longe, escutando Jesus. Mas estava cansado de viagem, mas cansado também de buscar a cura, de buscar a salvação. E as ovelhas, quando não tem pastor, ficam perdidas, abandonadas. E a busca, o quantas pessoas estavam buscando Jesus, Jesus faz uma imagem, uma comparação, como se fossem essas ovelhas, o cansaço da vida, o abandono de tudo que tem. E Jesus estava ali como uma esperança, um sopro que deveria reanimar. É o pastor que aparece. Então, não é só o cansaço físico, porque caminharam, vieram de longe, mas os males da vida, a falta de sustento, a falta do apoio, dava também outro cansaço, desanimado da vida. E isso nós hoje não somos diferentes, não. E tantas coisas acontecem na nossa vida, estamos aí desanimados, desencorajados, como se não tivesse ninguém para nós. Esse desânimo que Jesus encontrou. Só que devemos sempre lembrar que Cristo está conosco. Ele vai nos alimentar, Ele vai nos sustentar, mas não que sejamos parados,
mas Ele nos dá condições para conseguirmos aquele que é preciso conseguir. Então o povo realmente estava cansado de não ter ninguém que lhe mostre o caminho certo. E Jesus apareceu como pastor que dá esperança, dá um sopro novo para eles. Padre, Jesus disse aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. O que Jesus quis dizer nessa passagem? Quem é o dono da messe? É verdade que Jesus está usando uma linguagem do campo, onde muitas pessoas iam em busca do serviço cada dia para trabalhar no campo dos outros e ganhar um salário daquele dia para manter a sua alimentação. E quando o campo era tão grande, muitas vezes tinha carência dos empregados e trabalhadores. E precisava dizer para o dono: olha, não dá conta, é preciso enviar mais gente para que a colheita tenha um êxito mais fácil. Aqui na nossa região, quando as pessoas colhem o café, e tem um momento que o café está maduro, e precisa de mais trabalhador, e colher ainda quando está maduro, senão perde o café. E quando está no chão, ele perde o valor. Mas aqui Jesus está falando de pedir ao dono da messe. O dono da messe é o próprio Deus, o Pai. E a messe é o campo da evangelização, e ser profeta. E todos nós somos chamados a sermos profeta hoje, a evangelizarmos, a levar a palavra de Deus. Agora, ser missionário, ser profeta é um chamado de Deus. Não é todo mundo que quer ir como pensa. Eu trabalho gratuito, eu trabalho de vocação. Por isso tem que pedir a Deus, o Pai, envie trabalhador, quer dizer, envie missionários e missionárias, envie profetas, para que essas pessoas, aquele que vem do coração mesmo de Deus, para serviço de Deus. É isso que Ele quer para nós. Padre, Jesus pediu aos discípulos que eles não fossem onde moram os pagãos e que nem entrassem na cidade dos samaritanos, mas que fossem antes as ovelhas perdidas de Israel. Por que Jesus fez essa escolha, essa preferência? Jesus diz, é verdade que diz aqui no Evangelho, não vão na terra dos pagãos, nem dos samaritanos. Ele está dizendo, aqueles que já têm uma bagagem, que têm uma facilidade de entendimento, porque o povo judeu já vinha de tradição, com todo o ensinamento que veio lá de Abraão, de Jacó e tudo. Então, ele tinha essa riqueza. É muito mais fácil de falar de Jesus, da mensagem de Jesus Cristo, para quem já entendeu que tem uma bagagem, que sabe do que foi prometido, Deus prometeu o Messias, é muito fácil deles entenderem e aderirem mais fácil. Quanto aos pagãos e os outros, é um trabalho que exige muito mais tempo, que tem que começar desde o início. Então, o que ele está dizendo? Vão aonde vocês vão fazer um trabalho menos duro e que vai dar mais fruto mais rápido, e depois de ter mais trabalhadores mais escolhidos, vocês vão atacar os pagãos, vão atacar até no fim da vida, antes de ascender ao céu. Jesus vai dizer, ir até os confins da terra. Ele abre agora a oportunidade de ir até os pagãos, mas num primeiro momento pode ser até discriminatório. Vocês vão só na casa dos filhos de Israel, não vão nos samaritanos, não vão nos pagãos. Certamente uma pedagogia de que é mais fácil o trabalho dar resultado para quem tem uma bagagem, de que aquele a quem tem que começar tudo ainda a zero. Já tem um certo conhecimento, né? Exatamente. Então isso para nós
A mesma coisa hoje, nós temos essa situação, tem igreja que quer apanhar pessoas já batizadas e tal, para fazer um trabalho a menos do que pegar os pagãos, que não tem nada mesmo. E encaixa assim um pouquinho. Só que hoje não deveria fazer, tirar de uma igreja para levar para outra, não. E tem tanta gente precisando que não tem uma religião. Deus nos orienta, pedimos o Espírito Santo de Deus para que venha mais trabalhadores para a messe do Senhor. Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele é o Espírito Santo. Amém. Amém.